Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite sua casa nesta noite. Que o Espírito Santo acalme seus pensamentos. Que a presença amorosa de Deus envolva seu coração enquanto este dia chega ao fim. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez algumas coisas não tenham acontecido da forma que você esperava. Talvez existam preocupações que continuam ocupando sua mente. Talvez existam problemas que ainda não foram resolvidos. Talvez você esteja cansado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E quando chegamos ao final de um dia assim, é muito fácil enxergar apenas aquilo que deu errado. É muito fácil focar apenas nas preocupações, nas dificuldades, nas portas que permaneceram fechadas, nas respostas que ainda não chegaram. Mas nesta noite Deus quer convidar você a olhar para algo diferente. Quer convidar você a perceber aquilo que muitas vezes passa despercebido. As bênçãos, os cuidados, os livramentos. As pequenas demonstrações do amor divino que acompanharam você ao longo deste dia. Porque muitas vezes estamos tão concentrados naquilo que ainda falta que esquecemos de agradecer por aquilo que já recebemos. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que passou o dia inteiro preocupado com um problema. E isso é compreensível. Mas talvez essa mesma pessoa tenha recebido proteção, saúde, força, alimento, amor, livramentos e nem percebeu. Talvez Deus tenha respondido algumas orações sem que você sequer notasse. Talvez tenha protegido você de situações que nunca chegará a conhecer. Talvez tenha aberto portas invisíveis. Talvez tenha fechado caminhos que poderiam causar sofrimento. Porque o cuidado de Deus nem sempre é percebido imediatamente, mas continua acontecendo. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé e gratidão. Escreva nos comentários: obrigado, Senhor, por mais um dia. Escreva com sinceridade. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que escolhe agradecer mesmo antes de compreender tudo. A palavra do Senhor para esta noite está em 1 Tessalonicenses 5:1-8. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que ensinamento profundo! Observe que a palavra não diz para agradecer apenas quando tudo está perfeito. Não diz para agradecer apenas quando recebemos aquilo que desejamos. Ela diz, em tudo dai graças, porque a gratidão transforma nosso olhar. A gratidão nos ajuda a perceber a presença de Deus mesmo em meio às dificuldades. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da dona Eliane de Fortaleza. Ela tinha 61 anos e atravessava um período complicado da vida. Existiam preocupações financeiras, existiam desafios familiares, existiam situações difíceis. Mas todas as noites ela escrevia 3 motivos para agradecer. No começo parecia difícil, mas aos poucos começou a perceber quantas bênçãos Deus continuava derramando sobre sua vida. Anos depois escreveu: quando aprendi a agradecer, descobri que Deus estava cuidando de mim muito mais do que eu imaginava. Que testemunho poderoso! Porque a gratidão não elimina os problemas, mas revela a presença de Deus no meio deles. E isso me faz lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes. Diante daquela multidão, os discípulos enxergavam escassez, enxergavam falta, enxergavam impossibilidade. Mas Jesus fez algo extraordinário. Antes do milagre acontecer, ele agradeceu. Antes da multiplicação, houve gratidão. Antes da abundância visível, houve reconhecimento daquilo que Deus já havia colocado em suas mãos. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Muitas vezes estamos esperando grandes milagres, mas Deus está nos convidando a reconhecer as pequenas bênçãos. Porque
Aqueles que aprendem a agradecer pelo pouco frequentemente descobrem que Deus já estava preparando muito mais. Talvez hoje você não tenha tudo aquilo que deseja, mas ainda possui motivos para agradecer. Talvez algumas portas permaneçam fechadas, mas outras continuam abertas. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas muitas bênçãos já chegaram. Talvez existam batalhas, mas também existem vitórias. Talvez existam lágrimas, mas também existem razões para continuar acreditando. Por isso, não permita que as preocupações apaguem sua capacidade de agradecer. Não permita que as dificuldades escondam a fidelidade de Deus. Não permita que aquilo que falta faça você esquecer aquilo que já recebeu, porque Deus continua cuidando de você, continua protegendo sua família, continua sustentando sua vida, continua acompanhando cada passo da sua caminhada. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente, feche os olhos por alguns instantes e pense em pelo menos 3 motivos para agradecer neste dia. 3 bênçãos, 3 presentes, 3 demonstrações do cuidado de Deus. Mesmo que pareçam simples, mesmo que pareçam pequenas, reconheça-as diante do Senhor. Pai amado, nesta noite nós entramos em Tua presença com gratidão. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela proteção, obrigado pelo alimento, obrigado pelas pessoas que amamos, obrigado pelos livramentos que vimos e pelos que não vimos. Obrigado porque Tua fidelidade continua sustentando nossas vidas. Hoje escolhemos agradecer, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio às esperas, porque sabemos que Tu continuas sendo bom, Tu continuas sendo fiel, Tu continuas sendo nosso Pai. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração nós vamos apresentar diante de Deus nossas preocupações, aprender a enxergar Sua presença em cada detalhe da vida e permitir que a gratidão transforme nosso coração antes de descansarmos nesta noite. Agora continue comigo, meu irmão, continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para o seu coração nesta noite. Porque existe algo muito poderoso que acontece quando aprendemos a agradecer. A gratidão muda nossa maneira de enxergar a vida, muda nossa forma de enfrentar os desafios, muda até mesmo a maneira como percebemos a presença de Deus. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que passou o dia inteiro preocupado, pensando em contas, pensando em problemas, pensando em situações que ainda não foram resolvidas. E quando isso acontece, o coração naturalmente se concentra naquilo que falta, naquilo que ainda não chegou, naquilo que ainda precisa mudar. Mas Deus deseja ampliar seu olhar nesta noite. Porque embora existam preocupações, também existem bênçãos. Embora existam batalhas, também existem vitórias. Embora existam lágrimas, também existem motivos para agradecer. Talvez você tenha acordado hoje. Isso já é uma bênção. Talvez tenha respirado sem ajuda de aparelhos. Isso já é uma bênção. Talvez tenha tido alimento. Talvez tenha tido abrigo. Talvez tenha recebido uma palavra de carinho. Talvez tenha sido protegido de perigos que nunca chegou a perceber. Tudo isso também são bênçãos, mas muitas vezes elas passam despercebidas, porque estamos ocupados demais olhando para aquilo que ainda não temos. Isso me faz lembrar novamente da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos olhavam para a multidão e enxergavam escassez, enxergavam insuficiência. Enxergavam um problema impossível de resolver. Mas Jesus olhou para aquilo que já estava disponível, pegou os pães, pegou os peixes e agradeceu. Que atitude extraordinária!
Porque antes do milagre visível existir, Jesus reconheceu aquilo que Deus já havia providenciado. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Talvez você esteja esperando um grande milagre. Mas Deus está convidando você a reconhecer os pequenos milagres que já estão acontecendo. Talvez você esteja esperando uma grande mudança, mas Deus está mostrando pequenos sinais do seu cuidado todos os dias. Talvez você esteja esperando uma resposta específica, mas o Senhor continua sustentando sua vida enquanto essa resposta não chega. Porque Deus não cuida apenas do futuro, Ele cuida do presente, Ele cuida deste momento, Ele cuida desta noite. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que se sente emocionalmente cansado. Uma pessoa que passou por muitas lutas recentemente. Uma pessoa que sente que a esperança ficou mais fraca. Mas mesmo nesses momentos, a gratidão pode abrir uma nova perspectiva. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque passamos a perceber que Deus nunca nos abandonou. Talvez você tenha atravessado dias difíceis, mas chegou até aqui. Talvez tenha enfrentado momentos dolorosos, mas continua caminhando. Talvez tenha chorado, mas Deus enxugou lágrimas que ninguém mais viu. Talvez tenha sentido medo, mas o Senhor sustentou você. Enquanto preparava esta oração, lembrei do testemunho da dona Sandra de Ribeirão Preto. Ela tinha 64 anos e passou por uma fase muito difícil relacionada à saúde. Durante meses, focava apenas nas notícias preocupantes, até que um dia decidiu mudar sua oração. Em vez de começar pedindo, começou agradecendo. Agradecia pela vida, agradecia pela família, agradecia pela força para continuar. Anos depois, escreveu: quando comecei a agradecer, percebi quantas vezes Deus já estava cuidando de mim sem que eu percebesse. Que testemunho poderoso! Porque a gratidão não ignora a dor, mas revela a presença de Deus dentro da dor. A gratidão não nega os problemas, mas lembra que Deus continua maior do que eles. Talvez hoje você precise fazer esse exercício espiritual. Olhar para trás e perceber quantas vezes o Senhor já sustentou você. Quantas vezes abriu portas, quantas vezes protegeu sua família, quantas vezes respondeu orações, quantas vezes enviou ajuda, quantas vezes renovou suas forças. Porque quando recordamos a fidelidade de Deus no passado, nossa confiança aumenta para enfrentar o futuro. Talvez você não tenha tudo o que deseja, mas possui muito mais do que imagina. Talvez sua vida não esteja perfeita, mas continua cheia de sinais do amor divino. Talvez ainda existam batalhas, mas Deus continua presente em cada uma delas. Por isso, não permita que as preocupações roubem sua gratidão. Não permita que as dificuldades escondam as bênçãos. Não permita que a ansiedade impeça você de perceber a bondade de Deus. Porque o Senhor continua agindo, continua cuidando, continua protegendo, continua sustentando, mesmo quando não percebemos. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante de Deus tudo aquilo que ocupa sua mente, mas também todas as bênçãos que recebeu, as grandes e as pequenas, as visíveis e as invisíveis. Entregue tudo ao Senhor. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti nossas preocupações, nossos medos, nossas dificuldades, tudo aquilo que pesa sobre nosso coração. Mas também queremos agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, pelo alimento, pelo trabalho, pela proteção, pelos livramentos, pelas respostas que recebemos e até por aquelas que ainda estão sendo preparadas. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que estão preocupados, toca aqueles que esqueceram de perceber Tuas bênçãos. Ajuda-nos a enxergar Teu cuidado, ajuda-nos a reconhecer Teu amor.
Ajuda-nos a viver com um coração agradecido. Pai amado, visita também nossas famílias. Protege nossos lares. Abençoa aqueles que amamos. Renova cada casa com tua presença. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja ensinando você a perceber quantas bênçãos continuam presentes mesmo em meio às batalhas. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente esta noite ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de gratidão, receber sua paz para descansar e dormir com a certeza de que Deus continua cuidando de nós em cada detalhe da vida. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração. O momento de silenciar o coração diante de Deus. O momento de deixar de lado as preocupações por alguns instantes. O momento de descansar na certeza de que o Senhor continua cuidando de você. Talvez este tenha sido um dia cheio de desafios. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez existam situações que continuam preocupando sua mente. Mas antes de dormir, Deus quer convidar você a fazer algo precioso. Agradecer. Não porque tudo está perfeito. Não porque todos os problemas desapareceram. Não porque todas as perguntas foram respondidas. Mas porque Deus continua presente. Porque sua fidelidade continua sustentando sua vida. Porque seu amor continua acompanhando cada passo da sua caminhada. Talvez você tenha passado por momentos difíceis hoje, mas chegou até aqui. Talvez tenha enfrentado batalhas silenciosas, mas Deus deu forças para continuar. Talvez tenha sentido medo, mas o Senhor não abandonou você. Talvez tenha chorado, mas Deus recolheu cada lágrima. Porque existe uma verdade que nunca muda. Mesmo nos dias difíceis, Deus continua sendo bom. Mesmo nas noites silenciosas, Deus continua trabalhando. Mesmo quando não percebemos, Deus continua cuidando. Talvez hoje você tenha recebido bênçãos que nem chegou a notar. Talvez tenha sido protegido em situações que jamais conhecerá. Talvez tenha sido livrado de problemas que nunca chegaram até você. Talvez tenha recebido forças exatamente no momento em que precisava. Porque o cuidado de Deus muitas vezes acontece de maneira discreta, silenciosa, mas constante. Isso me faz lembrar novamente da multiplicação dos pães e dos peixes. Antes de qualquer milagre visível, Jesus agradeceu. Antes da abundância aparecer, houve gratidão. Antes da multiplicação acontecer, houve reconhecimento da provisão já existente. E talvez essa seja a lição que Deus deseja deixar em seu coração nesta noite. Aprenda a agradecer pelo que já recebeu, enquanto continua confiando por aquilo que ainda espera. Aprenda a agradecer pela força de hoje, enquanto continua pedindo direção para amanhã. Aprenda a agradecer pelos pequenos sinais da graça divina. Porque um coração agradecido encontra paz mais facilmente. E a paz é exatamente aquilo que Deus deseja derramar sobre você agora. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está emocionalmente cansado. Uma pessoa que passou muito tempo olhando para aquilo que falta. Muito tempo olhando para os problemas. Muito tempo olhando para as preocupações. Mas nesta noite Deus está dizendo: olhe também para as bênçãos. Olhe também para minha fidelidade. Olhe também para meu cuidado. Porque Ele esteve presente em cada momento deste dia. Esteve presente quando você acordou. Esteve presente enquanto trabalhava. Esteve presente enquanto enfrentava desafios. Esteve presente enquanto você lutava. Esteve presente quando ninguém mais percebia sua dor. E continua presente agora. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do senhor Antônio de João Pessoa. Ele tinha 68 anos e atravessava uma fase complicada da vida. Existiam dificuldades financeiras, existiam preocupações familiares, existiam muitas incertezas. Mas todas as noites ele fazia algo simples.
Antes de dormir, agradecia por 5 coisas que haviam acontecido durante o dia. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de luta. Anos depois escreveu: aprendi que Deus estava muito mais presente do que eu imaginava. Eu apenas não estava olhando para os lugares certos. Que testemunho extraordinário! Porque Deus continua fazendo isso. Continua demonstrando seu amor. Continua enviando sinais do seu cuidado. Continua sustentando seus filhos. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja revelando ao seu coração agora. Talvez existam mais motivos para agradecer do que você imaginava. Talvez existam mais sinais da presença de Deus do que você percebeu. Talvez existam mais bênçãos ao seu redor do que você conseguiu enxergar. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes e lembre-se deste dia. Lembre-se dos momentos difíceis, mas lembre-se também das bênçãos, das pessoas, dos livramentos, das oportunidades, das forças recebidas, das pequenas alegrias, dos sinais do cuidado de Deus. Permaneça alguns segundos nessa gratidão, permaneça nessa confiança, permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti com um coração agradecido. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua proteção. Obrigado pelos livramentos que vimos e pelos que não vimos. Obrigado pela força que recebemos. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado porque nunca caminhamos sozinhos. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão preocupados, toca aqueles que estão desanimados. Ajuda-nos a reconhecer Teu cuidado. Ajuda-nos a perceber Tua presença. Ajuda-nos a viver com gratidão. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, abençoa aqueles que amamos, guarda cada casa sob Teu cuidado. Pai amado, visita também aqueles que estão enfrentando enfermidades, os que precisam de cura, os que aguardam respostas, os que precisam de esperança. Senhor, derrama Teu consolo e Tua paz. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que sou grato pela vida que Deus me deu. Em nome de Jesus, eu declaro que reconheço o cuidado do Senhor em minha caminhada. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança continuará viva. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando da minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando do meu futuro. Em nome de Jesus, eu declaro que minha paz será maior do que minhas preocupações. Em nome de Jesus, eu declaro que dormirei sob a proteção do Altíssimo. Em nome de Jesus, eu declaro que a bondade do Senhor me acompanhará. Em nome de Jesus, eu declaro que meu coração permanecerá agradecido. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus continua trabalhando em minha vida e acima de tudo. Em nome de Jesus, eu declaro gratidão. Gratidão pelas bênçãos visíveis. Gratidão pelas bênçãos invisíveis. Gratidão pelas respostas recebidas. Gratidão pelas respostas que ainda estão sendo preparadas. Gratidão pela fidelidade de Deus. Agora, juntos como família de fé, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, ensina-nos a viver com um coração agradecido e a reconhecer a presença de Deus em cada detalhe da nossa vida. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor guarde seu descanso, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame sua paz sobre sua mente e seu coração. Que o Senhor conceda uma noite tranquila e restauradora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração tocou o seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus continua cuidando de nós mesmo quando não percebemos. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: obrigado, Senhor, por mais um dia. Escreva com fé, escreva com gratidão. Escreva como alguém que escolheu terminar este dia, olhando não apenas para os problemas, mas principalmente para a fidelidade de Deus. Porque aqueles que aprendem a agradecer, descobrem que a presença do Senhor esteve ao seu lado durante todo o tempo. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.